Alô! Estamos aqui diretamente do dia 26 de fevereiro de 2026, onde fui quase que obrigado a gravar um adendo aqui, né? Em relação aos outros vídeos. Não para falar nada contra o que vai acontecer, né? Que já estava nos outros vídeos, mas sim para fazer um acréscimo com relação ao como, né? Até porque esse como é quase impossível de acertar 100% como vai acontecer por ser muito ou dinâmico, né? Na verdade. E por isso vamos precisar falar de alguns personagens, até para desmistificar essa suposta treta, esse racha que está tendo na direita, né? Inclusive, antes de qualquer coisa, até falando dos outros vídeos, se alguma vez critiquei demais Flávio Bolsonaro, pode ser que eu tenha cometido um engano, principalmente se concretizar daqui para o final do ano, que toda essa confusão que está acontecendo agora, na verdade, possa ter sido programada, né? Como se fosse uma simulação de briga, mas na verdade tudo estava controlado e arquitetado, né? Mas vamos começar pelo grande Tarcísio de Freitas, né? Ele que era o candidato preferido e provavelmente seria o designado, né? Porém, tinha algumas condições, né? Tarcísio, ele virou Tarcísio porque Bolsonaro, né, de certa forma, catapultou ele, né? Ele mesmo fala isso em palavras, que foi um líder que formou ele, né? E então ele não poderia simplesmente ir contra Bolsonaro, porque apesar do nome dele ser o preferido, em nenhum momento seria possível ele se eleger sem o aval de Bolsonaro, né? Então ele tinha que esperar. Mas ao mesmo tempo Tarcísio não quis ir para o PL, que era o que Valdemar da Costa Neto queria. Ele disse: eu aceito e apoio que seja Tarcísio, portanto, contanto que ele venha para o PL, que aí seria a chapa Tarcísio e Michele, né? E seria uma chapa imbatível, né? Porque o Tarcísio era o preferido do mercado, era um cara competente, sabe bem se posicionar, sabe bem falar. E Michele é a figura principal, né, que está sendo no bolsonarismo hoje, e que Valdemar sempre acreditou que não tinha como vencer Lula sem ela. Porém, como Tarcísio não foi, aí ficou nesse dilema. A galera ainda ficou preferindo Tarcísio, tanto que algumas pessoas tentaram pressionar, né? O próprio Kassab, né, ficou botando aquela pressão, tipo: Tarcísio, dá um grito, rapaz, bate o pé. Só que ele nunca poderia bater o pé contra Bolsonaro, né? Só que como tava tendo muita especulação e confusão, e agora? Aí teve o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele que já de cara tem uma vantagem com relação a Tarcísio, porque ele está no Senado, né? Quem está como senador não precisa se afastar para se candidatar a presidente. Então, essa pré-candidatura dele, inclusive, pode durar até julho, se ele quiser, que é lá que finalmente vão decidir quem é quem. E Tarcísio, por ser governador, ele teria que se afastar agora, né? Até dia 4 de abril. E toda essa pressão está minando, né, para que isso de fato se concretize e não se aconteça. Aí agora vamos lá. Então Tarcísio ficou de mãos atadas. Ele ainda tentou segurar, dizendo: não, eu faço o que Bolsonaro dissesse. Se Bolsonaro disser que vai apoiar alguém, que alguém é um candidato oficial, eu apoio. E quando ele fez isso com Flávio, aí deixou Tarcísio na retaguarda. E agora a gente passa para Flávio Bolsonaro, onde eu tinha dito que ele não vai chegar a se candidatar, não vai ser ele o candidato principal. Mas como isso, né? Por que isso está acontecendo? O próprio Flávio deixou escapar, né, no início da candidatura dele, que a candidatura dele havia negociação, né? Com o foco era libertar a Jair. Então, a depender da negociação, ele com certeza abriria a mão, sim. Só que depois ele teve que mudar o discurso. E por quê? Porque a pré-candidatura de Flávio, ela só precisa ocorrer até essa janela de abril. Por quê? Flávio sendo candidato até fechar a janela, onde ninguém mexe mais nos partidos, já tira Tarcísio daí. Então, quando chegar em julho, vai ter que ser quem tiver disponível. E, no caso do PL, só vai ter dois nomes, né, para ir para presidente, digamos assim, que é o Flávio ou a Michele. Mas o Flávio aí segue, né? Até por ter uma certa aceitação, eu conseguiu
articular aqui e ali, conseguiu botar uma imagem ali, querendo ou não, é filho de Bolsonaro, então você pode observar até nas redes sociais aí, pessoas que são aquelas bolsonaristas mesmo. O que Bolsonaro falar é tipo uma lei, né? Então, tipo, se disserem que é o filho, ainda mais. Isso está sendo passado para Flávio, para que o que Flávio também falar passe a ser uma lei, né? E, querendo ou não, ele tem um mandato, né? Ele está como senador, então ele tem um escudo ali de proteção maior, né? Do que, por exemplo, a Michelle, que está sem mandato ali. Então, esse movimento fez com que Tarcísio ficasse preso e não pudesse dizer que vai para presidente, segura a chapa, vai fazendo essa transferência de capital um pouco para alguém que está fora da prisão, digamos assim, né? Que é o Flávio, é da família, e mantém viva essa associação do bolsonarismo da direita aos Bolsonaro. Por quê? Um medo que eles tinham de Tarcísio não era, talvez nem por não gostar dele, mas era porque, imagine se Tarcísio se elege, né, e ele passa a representar tanto o bolsonarismo quanto a direita, sendo que não tem nenhum, digamos assim, nenhum dos filhos, nem o pai na chapa. Então, o medo seria desvincularem essa liderança da direita aos Bolsonaro. E isso seria ruim para eles. Seria pegar o espólio, como eles estão chamando muito, né? E passar para alguém que não é da família. E isso nunca agradou. Aí o que foi que o Valdemar pensou? Então, vamos botar ele, né? Para segurar o máximo que der. Passou de abril, não tem mais como Tarcísio ir. Pronto, ele já garantiu que a candidatura vai ficar no PL. Bateu o pé. A partir disso, o que é que acontece? E por que é que ele poderia não ir? Disseram disso da negociação, ele meio que já parou de falar nesse sentido. Outra coisa que tinham falado, até agora, Flávio não tinha montado a chapa dele no Rio. Porque diziam, não, então se ele vai para presidente, para que ele tem que ter um... Ou por que ele não anuncia quem vai ser os senadores dele no Rio, então? Eu mesmo falei isso. Só que aí ontem, né, completou 60 dias de pré-campanha de Flávio Bolsonaro e aconteceu um evento fantástico lá fantástico no sentido de uma grande jogada de Valdemar, né, no Rio de Janeiro, que foi apresentar a chapa, que inclusive já anunciou 2 senadores, né? Eu não vou comentar tanto da chapa, né? Tem alguns asteriscos aí, a quem são os caras que estão na chapa, né? Mas vamos deixar para um outro momento. O mais interessante é observar o seguinte. Normalmente, quando você anuncia uma chapa dessa, você anuncia quem é o senador, certo? E pronto. Só que cada senador tem 2 suplentes. E apesar do atual governador ser um dos pré-candidatos a Senado e não ter falado nenhum suplente, tem o segundo, que é o Canela, né, que é lá de Belfor Roxo, que ele foi o único que anunciou um dos suplentes, que é Rogéria Bolsonaro, que é justamente a mãe de Flávio Bolsonaro. Ou seja, essa, ninguém está dizendo ainda, mas vai ser a chapa dele. Por quê? Aí você me pergunta, por quê? Porque é muito arriscado para Flávio ele ser o candidato. Porque imagine, se uma das grandes missões é tirar o pai da cadeia, ou seja, tem um Bolsonaro na cadeia, a ideia é tirar ele. Só que o mandato de senador de Flávio acaba agora em fevereiro de 2027. Se por um acaso ele vai para a eleição e perde, ele fica sem mandato. E aí eu digo, se o próprio Bolsonaro, né, que era presidente, e assim que saiu do mandato, ficou sem mandato, perseguiram, aí se foi justo, injustamente, não vou nem entrar nesse mérito, mas perseguiram ele, conseguiram prender, as chances de Flávio, depois de uma eleição ainda mais, com o PT continuando no poder, sem mandato nenhum, também ter o mesmo caminho, é altíssima. Então, ele ia sair de um plano de tirar o pai e ficar sem nenhum Bolsonaro na cadeia, para passar a ter 2, né? Então, tipo, é um risco que literalmente não vale a pena. Só valeria a pena se ele tivesse 100% de certeza que iria ganhar a eleição, o que não tem como ter, porque se você olhar a última eleição que teve, Lula ganhou com 50,9% dos votos, né? Não chegou nem a 51%. Ele queria que fosse 51%. Não, tô brincando.
mais velho, tô brincando, anti-cancelamento. Mas assim, nem 51% chegou. E essa eleição é para ser no mesmo ritmo. Olha, com a margem de erro aí de 1% para mais ou para menos, vai ser por volta ali de 51,5%, 52%, né? Se um candidato, né, que for eleito presidente, ganhasse de 53% ou 54%, seria, no cenário de polarização desse, seria uma grande lavada, né? E aí, sabendo disso, é muito mais seguro para Flávio ele buscar a reeleição dele, né, como senador, para se proteger por pelo menos mais 8 anos aí. Inclusive, é o que está buscando também o próprio Carlos Bolsonaro, né, que inclusive ontem, né, no dia 25, reabriram um processo que tinha ele lá, contra ele lá no MP, do RJ, né? E ele está buscando lá em Santa Catarina justamente porque, pelo que se apura, assim, se não for o mais, né, é um dos estados mais bolsonaristas que tem. Então, seria o melhor para ele se eleger, né, como senador. E é o que ele aceitaria, né, é o mínimo que ele aceitaria, para, no final das contas, concordar em apoiar a Michelle como de fato, a candidata, né? Porque a gente escuta falar muito, e até de pessoas que são próximas lá da família, em entrevistas, podcasts e tudo mais, que realmente existe uma desconfiança lá entre eles, uma briga com ela. Ele é o que é mais brigado com ela, digamos assim. Então, para no fim das contas ele aceitar que ela seja a presidente, né? Ele não aceitaria menos que o Senado, até porque nessa desconfiança que existe, num cenário que ela é eleita presidente, pelo menos ele está lá no Senado, tem o irmão no Senado, né? Tem o vice que vão escolher para ela, então teriam mecanismos, digamos assim, para podar ela o mínimo que seja, né? Então, isso foi fantástico no sentido de estratégia de Valdemar, porque ele está tendo que lidar com todos esses egos aí e controlar todo mundo, né, para conseguir agradar todo mundo e formar a chapa vencedora, né? Então já está se concretizando a primeira vitória, que vai ser manter o nome Bolsonaro na chapa e manter o PL na chapa principal, que vai disputar com Lula. Isso se concretiza agora, 4 de abril. Depois vai ser só segurar, né, fazendo campanha aí, né, brigando com Lula que está caindo cada vez mais. E quando chegar lá, só em julho, que ele vai precisar definir quem vai ser a formação de chapa. E aí vai acontecer a troca, né? Que Michelle, que estão dizendo que vai para o Senado, vai ser a presidente, até porque ela não tem mandato. Então, tipo, num caso de que ela perdesse, pelo menos não perdeu nada, né? Agora ele tem a perder, que ele não pode perder o mandato que ele já tem, né? Então ele volta e vai como senador do Rio de Janeiro, se elege facilmente. Aí você pergunta, tá aí o cara da chapa dele, vai aceitar isso? Rapaz, fantástico, né? Pra ele, né? Porque esse cara, que é o que tá na chapa, vai ser a chapa sanduíche, né? Que aí vai ter esse cara que hoje, que diz que é o pré-candidato, aí embaixo, primeiro suplente, tem a mãe de Flávio Bolsonaro. O que vai acontecer? Ela vira a segunda suplente, esse cara vira o primeiro suplente, e Flávio encabeça a chapa, ganha, de certeza, e pode já fazer até um acordo com a própria Michelle para quando ela sendo eleita, além de, logicamente, dar o indulto e liberar Bolsonaro, né, o perdão lá, né, ela pode até botar ele em um ministério, que aí ele assume, e ele assumindo o ministério, esse cara que era o primeiro suplente vira o senador. Só que ele também não perde a segurança do segundo suplente ser a mãe dele. Então, ele continua mandando no cargo e tem um ministério, e o bolsonarismo também ganhou a presidência, né? Confiando ou não em Michelle, mas tendo todas aparatos para pelo menos conseguir controlar ela um pouco, ou ao menos tentar isso aí. E basicamente é isso que está acontecendo. Quanto a Lula, né, que a galera às vezes fica perguntando, e Lula como é que tá nesse sentido de também decidir se vai ou não, como ele também só vai decidir nessa mesma época de Flávio, ele nem tá tanto preocupado em ganhar a eleição, porque talvez ele saiba que já não tem mais como. A preocupação dele está sendo lá com o STF, né, porque se ele sair, né, ele fica sem mandato,
Mas se ele botar mais umas 2 pessoas lá no STF, já é bom pra caramba pra ele, né? Que ele queria porque botar esse Messias, aí é questão dele, né? Deve ter os compromissos dele para botar esse tal desse Messias. Só que o que tinha sido acordado com o Alcolumbre foi que quem iria era o Rodrigo Pacheco, né? Por isso que o Alcolumbre lá sentou em cima da indicação e tá parado lá, porque ele quer que vá o Pacheco. E aí, é o que acontece. Se não entra Pacheco, também não entra Messias, porque só tem uma vaga e a gente quer botar 2 caras. Lula quer botar um, Alcolumbre e Cia querem botar outro. E aí o que acontece? Para isso acontecer, para conseguir botar os 2, só se alguém que tá lá sair, né? Aí tá tendo uma ruma de confusão aí, né? Se alguém vai cair ou não, né? Se alguém cair, a tendência é que os 2 entrem e aí todo mundo tá feliz e Lula sai, mas pelo menos deixa os amigos lá, né? E basicamente é isso. Acho que por hoje é só. Em breve a gente manda mais notícias por aí, se precisar fazer mais alguma adenda. Alô!